Olá, gente! Nós estamos aqui, eu e o Dr. André, para falar do tipo de aposentadoria que a gente mais faz aqui no escritório, que é quando eu pego tempo de rural para ajudar na aposentadoria, tá? Mas antes desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para receber as nossas notificações. Vamos lá, vamos começar explicando como eu uso atividade rural e quem são os trabalhadores rurais. Muito bem, os trabalhadores rurais são todos aqueles que realmente se dedicam ao trabalho do campo. O trabalhador rural pode ser o próprio pescador, em atividade de retireiro, né? Então tudo ligado ao trabalho do campo pode ser considerado um trabalhador rural. Tá, mas aí me explica um pouquinho mais. Mas então se eu tenho um sítio, eu posso me aposentar? É possível, desde que você trabalhe nesse sítio e não tenha empregados. Então, se é um sítio pequeno, você trabalha com os seus familiares, esposa, filhos, cunhados, irmãos, num regime de economia familiar, só a família trabalhando, é possível sim que esse trabalho dedicado a esse sítio pode ser usado para fins de uma aposentadoria. Isso é muito importante, né? Porque às vezes as mulheres, elas trabalham lá nas hortas, trabalham cuidando dos animais, cuidando de em volta, de tudo que acontece em volta da área rural. Isso também é considerado trabalho rural, né? Sim, considerado um trabalho rural. Esse trabalho da mulher é fundamental, né? Ainda que seja um trabalho, vamos dizer assim, um pouco mais leve, não? Cuidado no trato dos animais, ali na horta, no pomar. Mas sim, é considerado também um trabalho rural. Existem vários tipos de aposentadoria, existem vários casos que a gente pode usar o trabalho rural para aumentar o valor do benefício ou para aposentar as pessoas, né? Conta um pouquinho para mim como é que funciona isso. Sim, várias possibilidades de você usar o trabalho rural. A mais comum que a gente usa no nosso dia a dia aqui, mais procurada, é a aposentadoria por idade do trabalhador rural. São aquelas pessoas que trabalham a vida toda, né? A sua dedicação sempre foi... A gente chama de aposentadoria pura, né? Pura, né? Do trabalho sempre dedicado à lavoura, né? Ao sítio. Para isso é necessário o homem completar 60 anos de idade e a mulher 55 e provar pelo menos 15 anos de dedicação nessa atividade, nesse trabalho rural. E isso é muito comum aqui na nossa região, aqui no Paraná, as pessoas trabalharem na atividade rural até essa idade, né? Mas não é só isso, né? Ainda o trabalho rural mais antigo também pode ser usado para fins de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Que aí é um outro tipo de aposentadoria. Aí é um outro tipo, né? É quando a pessoa tem já um tempo de carteira assinada, né, de trabalho urbano, pode até ser também o trabalho rural, mas um tempo de carteira assinada, pelo menos 15 anos de carteira, e somado o tempo de trabalho rural, que pode ser informal, sem registro em carteira, mas juntando o tempo desse trabalho informal com o tempo de carteira, o homem tem que ter pelo menos aí uns 35 anos, somados os dois, e a mulher 30 anos. Por que pelo menos? Com a reforma da Previdência, algumas regras de transições podem exigir um pouquinho mais do que 35. Tá? Mas essa é uma aposentadoria que não exige idade mínima. Tanto a mulher como o homem, somando-se esses tempos, pode chegar numa aposentadoria aí aos 52, 50, 55 anos, aí vai depender do caso concreto. E a gente falando da aposentadoria por idade ainda, né? Se a pessoa, que é muito comum, às vezes a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando certo de uma própria idade, ela vem para a cidade e começa a trabalhar aqui. E aí ela não tem nem 15 anos lá, nem 15 anos cá. Não tem nem tempo de rural e nem tempo de urbano. É possível fazer essa aposentadoria dessa pessoa? É possível, e isso vem salvando, né, o direito de muitas pessoas. Como você falou, muita gente sai do trabalho rural, ali na casa dos seus 50. Porque é um trabalho muito pesado, né? Sim, exige muito, né? Exige muito. Então as pessoas saem da atividade rural, vêm para a cidade e começam a trabalhar, às vezes de forma informal, às vezes com registro em carteira, mas quando completa a idade não tem os 15 anos de carteira. Às vezes tem 5, tem 8, tem 10. Então o que pode ser feito é trazer aquele tempo de trabalho rural, averbar esse tempo, somar com esse tempo de carteira ou de pagamento em carnê, até que alcance 15 anos.
Isso pode gerar, sim, o direito de uma aposentadoria. O ponto aí é a idade mínima. Daí muda, né? Muda um pouco. Muda a idade, né? A idade sobe. O homem, a exigência que ele tenha 65 anos e a mulher 62 anos. Mas isso, como eu disse, tem ajudado muitas pessoas a se aposentar, né? Às vezes a pessoa tem só 1 ano de carteira, mas trabalhou uma vida inteira na atividade rural, né? E aí, se ela consegue provar esse trabalho rural, ela consegue essa aposentadoria tendo apenas 1 ano de contribuição. Tá, e essas pessoas também, se elas ficarem doentes no meio do caminho, né, ela pode se aposentar, receber o auxílio-doença, que agora mudou de nome, chama benefício por incapacidade temporária, ou auxílio por incapacidade permanente. Como é que funciona isso? Sim, o trabalhador rural, mesmo aquele que trabalha sem registro em carteira, ou conhecido boia fria, né? Hoje já nem tem tanto, mas o boia fria, ou aquele que a gente diz que trabalha em regime de economia familiar, se ficar doente, algum problema de saúde que impede, né, que impeça de continuar trabalhando na atividade rural, ele tem o direito de um benefício por incapacidade. Vai ter que provar a incapacidade com documentação médica e provar o trabalho rural, que aí vai juntar alguns documentos, né, para provar essa dedicação ao trabalho rural e essa incapacidade. E olha que interessante, o benefício por incapacidade, você tem que provar apenas 1 ano antes da doença, tá? Se você tiver 12 meses de prova de trabalho rural, você já pode aí aposentar por invalidez ou receber o auxílio-doença. E quem trabalha na lavoura e falece, né? A família tem direito a receber? Ou só o homem ou só a mulher? Como é que é isso? Não, a família tem direito, sim, à pensão por morte, né? Aquele trabalhador rural que venha a falecer, os dependentes, né, ou a esposa, né, o cônjuge, enfim, os filhos menores de 21 anos têm o direito, sim, de receber a pensão por morte. Claro, vai ter que provar também esse trabalho rural, né, antes do óbito, né, mas gera-se o direito desse benefício de pensão por morte para os dependentes. Tá, a gente trabalha numa região super agrícola, super da lavoura, pessoas que vieram do trabalho rural, mas aí as pessoas falam, doutora, mas eu não tenho como provar. Como é que eu faço essa prova? Isso é muito comum, né? As pessoas na nossa frente, ali no atendimento, falam, doutor, mas não tem como provar, né? E aí a gente traz algumas dicas, né, de como fazer essa prova, né? Para quem possui o sítio, né, aquele pequeno sítio, família, então ali pode achar bastante documentos, né? A própria escritura do sítio, notas de produtores rurais, né, do tempo do pai ou do seu mesmo tempo, né, que é emitido no seu nome. Às vezes as mulheres falam, não, mas está tudo no nome do meu marido. A documentação em nome do marido serve para as mulheres. Tá? Para quem não tem o sítio, que trabalha de forma informal, né, pode ser documentação do sindicato rural, pode ser uma documentação de uma histórico escolar, quando estudou em escolas rurais, né, lá na sua adolescência, na sua infância. Também título de eleitor. Hoje o título de eleitor é um pequeno, mas antigamente era um grande. Tinha a foto da pessoa, embaixo da foto tem a profissão. Se ali tiver escrito lavrador, esse documento pode ser usado como indício de prova, né? Um outro documento que a gente usa bastante aqui são certidão de nascimento dos irmãos mais novos, né? Que são os irmãos que nasceram antes, as famílias eram muito numerosas, né? Grandes. Então tem muito certidão de nascimento de irmãos mais novos que podem ser usados para certidão de nascimento, para aposentadoria dos irmãos mais velhos, né? Então isso aí é bem interessante. Sim, essa documentação, né, de certidões de nascimento, até de óbito, né? Já teve casos, né, se a gente falar dos irmãos, a família era muito numerosa, mas lá nasceu uma criança e ela nasceu e já morreu. Então a própria certidão de óbito ali também, com a qualificação do pai como lavrador, pode ser usado como um indício de prova desse tempo mais antigo. Né? Agora, se você vai usar um tempo para provar um tempo recente, aí nós temos cópia de prontuário de posto de saúde, cadastro de lojas, né, documentos... Sindicato rural, que ainda existe bastante. Né? Se eu quero provar o tempo atual, compra de insumos, por exemplo, semente,
mudas, defensivos agrícolas, né? Notas, né, notas de de compra, produtor, né? Notas de venda de produto. De produtos. Então, isso são documentos que podem ser usados para a prova do tempo antigo também, mas do atual agora também. E claro, né, além dessa documentação, super importante, testemunhas, né, que sabem, que viram, né, você trabalhando, né? Não pode ser testemunha que apenas ouviram dizer que você trabalhou, né? A testemunha que realmente é ocular, né, que viu você ali no trabalho diário ali na lida com a atividade rural. Agora, nesses 20 anos de advocacia, eu lembrei de algumas histórias, né, que a pessoa às vezes trazia a testemunha e a gente perguntava, mas como é que o senhor sabe? Ah, não, eu contei pra ele que eu sou da roça. Ou eu jogava bola, ou a gente se encontrava na igreja, né? Não é essa testemunha, né? A testemunha é aquela ou que morou perto, né? Num era sítio, vizinho de sítio, ou que ia no caminhão junto, quando é questão de trabalhava numa outra propriedade, né? Trabalhava junto na época. Então essas pessoas... Caminhão, ônibus, perua, né? Que era muito usada, né? É uma testemunha que viu a pessoa trabalhando. Isso é fundamental. Bom, além de tudo isso, o trabalho rural é um tema que gera muito debate, pode gerar uma revisão para quem já é aposentado, pode ajudar na concessão de uma aposentadoria especial, enfim, a gente poderia ficar debatendo aqui muito. Espero que pouco de informação que nós trouxemos possa te ajudar em alguma situação aí da sua busca por um benefício. Se você tem um trabalho rural em algum período da sua vida, fique com essas dicas aí que são relevantes, são importantes e pode te ajudar a conseguir uma aposentadoria ou mais cedo ou até de valor maior. E principalmente depois da reforma, a gente tem aí as situações onde às vezes um trabalho rural pode salvar uma aposentadoria, né? Pode melhorar o seu benefício, pode colocar você numa regra de transição bem mais favorável. Então é um tempo que não pode ficar esquecido. Então, se esse tema foi relevante, encaminhe para alguém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Até a próxima. Obrigado.